Nós sabemos que a história de Moisés é um tanto longa. Nós vamos já partir de um momento em que Moisés já praticamente não está quase mais vivendo no Egito, porque afinal de contas ele era um menino que teve que ser jogado no rio, ou pelo menos deveria ter sido. A sua mãe, confiando em Deus, colocou em um cestinho, foi encontrado pela princesa ali do faraó, e foi criado por ela para ser um príncipe, quem sabe ser o faraó mesmo do Egito, né? Mas teve um momento em que ele fugiu já praticamente 40 anos desde o seu nascimento. Olha, se uma pessoa está tão bem, Murilo, num palácio, tudo bem, o povo dele estava lá, né, como escravo, mas ele vivia no palácio, poderia ser o novo faraó, tinha toda a mordomia, afinal de contas, por que que ele fugiu? Realmente, Jonathan, ele fugiu, mas como você disse, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele quis exatamente conviver com o povo de Deus do que viver momentos transitórios e passageiros do pecado. A sua pergunta, então, por que ele fugiu? Alguém foge porque fez alguma coisa de errado. Ninguém foge porque não tenha cometido alguma coisa de errado. O que então que fez Moisés? A Bíblia ela relata de que ele saiu para ver o que estava acontecendo com o seu povo, o povo hebreu. Diz que passando por uma rua, ele percebeu de que um egípcio ele estava ferindo um hebreu. Ele então olhou para os lados e viu que não tinha ninguém. E ele então feriu aquele egípcio e enterrou aquele egípcio na areia. Matou mesmo, então. Matou, enterrou na areia. No dia seguinte, ele saiu novamente à rua e caminhando pela rua, ele viu que dois hebreus estavam se atritando entre si. E ele chegou então para aquele hebreu injusto e disse para ele: por que você está ferindo seu irmão? E ele então, voltando-se para Moisés, ele disse: quem te estabeleceu por maioral entre nós? Quem que estabeleceu você como nosso juiz? E então, naquele momento, caiu a ficha de Moisés. E Moisés viu que aquela história tinha sido descoberta. E muito em breve aquela história também chegou aos ouvidos de Faraó. E Moisés então ele teve que fugir lá para o deserto. Eu até imagino que o, o- os egípcios olhavam-se meio torto para Moisés, né? Porque, afinal de contas, eles sabiam de onde ele tinha vindo, de fato ele não era egípcio, né? E eu acho até que ele se sentia assim um pouco temeroso, mas ao mesmo tempo a mãe deve ter dito para ele que ele ia ser a pessoa que ia libertar Israel. Ela tinha essa confiança, porque um libertador iria vir. E quando ela viu o filho sendo salvo, sendo criado pelo próprio faraó, né? Eu imagino que ela pensou, esse vai ser o libertador. Será que não? Eu acredito que sim, né? E Deus deve tê-la induzido até para que Moisés fosse salvo, né? Agora, a gente pensando assim um pouco em Moisés, dá um pouco de pena dele, porque como é que será que ele era tratado pelo próprio povo dele? Como será que ele era tratado pelo povo egípcio? Então, na verdade, ele era o quê? Uhum. Quem era Moisés? Era um hebreu? Era um egípcio? Então, acho que a fuga foi uma coisa que acabou por ajudá-lo, porque ele pôde fugir e ele pôde se encontrar. Não estou dizendo que a gente deve fugir dos nossos problemas, de forma nenhuma. Mas no caso de Moisés, a ida dele para o deserto trouxe para ele uma tranquilidade que ele estava precisando. E Deus Inclusive, sabia disso? sim. Aliás, de vez em quando a gente precisa de uns períodos no deserto mesmo. Exatamente, precisa parar um pouco para pensar, né? Olha, eu estava pensando agora no filme Os Dez Mandamentos, estava falando aí, né? Porque o filme Os Dez Mandamentos retrata muito, de forma muito interessante ali, mas ele não é muito fiel à Bíblia em alguns aspectos. Especialmente nesse aspecto que você falou, porque lá dá a impressão no filme que Moisés só descobre que ele é hebreu depois que ele já está com uma certa idade. Mas, na verdade, a mãe, nos primeiros dias, foi quem criou ele, não foi? Até acho que 12 anos, eu não Ou sei. seja, então ele foi levado para a mãe cuidou, recebendo salário, né? É, que coisa legal, né? Foi Olha, ótimo as mesmo. donas de casa vão querer cobrar salário daqui a pouco e merece, hein? É verdade, é verdade. Bom, ele foge para a terra de Midian, de acordo com a Bíblia. Quando a gente estuda um pouco sobre a terra de Midian, a gente descobre que Midian fica onde hoje é a Arábia, né? Parte da Arábia ali, do outro lado do Mar Vermelho, né? Depois do Golfo de Acaba. E quem que ele encontra ali, Murilo? Interessante, né, Jonathan? Ele chegando lá, diz que à beira de um poço ali ele encontrou as filhas de Jetro. Ele tinha 7 filhas e elas estavam ali exatamente abeberrando o rebanho de seu pai. E diz que quando elas estavam ali tirando água, colocando água nas vasilhas para que as ovelhas bebessem daquela água,
os pastores se aproximaram e os pastores afugentaram as filhas de Jetro para abeberrar o seu rebanho. E a gente, conhecendo a história, né, de Moisés lá no Egito, ele não conseguiu ver o hebreu sendo maltratado, ele não teve uma outra iniciativa que não fosse partir para cima daqueles pastores e dizer, não, isso não está certo, eu não vou permitir que vocês façam este ato tão deselegante para com essas jovens. E ele defendeu aquelas jovens. Olha, eu fiquei pensando, então Moisés era meio cabeça quente, né? Porque, veja, pavio curto, alguns dizem, né? Porque ó, ele chega ali, lá ele já matou o egípcio, né? Ele resolveu o assunto, tal. Não. Chega agora do outro lado, lá andou para Juju. Eu fiz um cálculo assim a olho nu, não pus lá no Google Earth para ver quanto dava não, mas um cálculo a grosso modo foi mais de 1.000 quilômetros, a caminhada desde a capital lá do Egito até lá em Midian. E agora ele chega lá e já chega brigando. Não que ele não tivesse razão nos dois casos, mas eu acho tão diferente o Moisés desse período e o Moisés do final da vida dele, né? É. Paciência, calma, tudo mais. O deserto fez bem para ele. Bom, agora nós encontramos essas 7 filhas aí. Parece que o Moisés, além de defender as meninas, acho que ele ficou meio apaixonado aí por uma delas, né? É. Quando elas chegaram em casa e contaram para o pai que o ato heróico dele, né? Na verdade, ele foi um herói. Uhum. Imagina, defender 7 mulheres, né? De Exatamente. pastores. Ele devia ter algum preparo, porque... Com certeza, aliás, ele tinha, porque foi criado lá no Egito, deve ter aprendido sobre luta, guerra, devia lutar bem e tal, né? E não suportava a injustiça. E elas chegaram em casa e contaram, o pai falou, mas por que vocês não trouxeram ele para cá, né? E aí a gente vê que tipo de família era essa, era uma família hospitaleira. Primeiro ponto que a gente vê é que era uma família hospitaleira. Interessante, né, Rose, que mesmo ele sendo de uma outra origem, de um outro povo, segundo a interpretação delas, elas viram através dos seus trajes, talvez da sua maneira de falar, de que ele era um egípcio. Foi o que elas relataram para o pai. Com certeza. E o que a gente vê de bonito nisso, né, que o pai, ele era um hospitaleiro. Lembra um pouco, Jonathan, a história de Abraão, quando os anjos passavam sobre a sua tenda, e ele saiu ao encontro daqueles anjos e convidou eles para passarem com ele na sua casa, jantar com ele, estar com ele, passar a noite. E a mesma coisa fez o Jetro, né, o pai dessas jovens. Mas e aí, por que vocês não trouxeram um moço? Por que vocês não convidaram ele para estar conosco? Quer dizer, uma pessoa de um coração muito bondoso, hospitaleiro, uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus, né? Servir as pessoas. Agora ele era tão hospitaleiro, eu estava pensando aqui, que ele hospedou Moisés 40 anos, né? Foi uma hospedagem longa. Mas Moisés deve ter dado alguma coisa em troca também. Com certeza, com certeza. Mas a gente vê, por exemplo, aqui que é muito similar com a história lá de Labão, né? O sogro de Jacó, né? Só que o Jetro não era o Labão, não era um sogro ruim, é. né? Jetro era um sogro bom. E aí nós temos então agora um casamento, né? Ou seja, Moisés se casa com essa jovem, Zípora, e a gente percebe aí que ele trabalha. O tempo passou, a Bíblia não traz detalhes ali de que aconteceu nesse período. A gente sabe que ele teve filhos, né? Sim, Com Zípora. teve filhos com Zípora. E a Bíblia fala que durante esses 40 anos que ele passou lá, ele se tornou tão manso que ele se tornou o homem mais manso de toda a terra. Olha que diferença que fez na vida de Moisés, essa convivência com a natureza, com os animais, estar ali, ele pôde contemplar a natureza, pôde sentir o poder de Deus através da natureza, né, de uma forma muito íntima, e isso fez uma diferença muito grande na vida dele, ele se tornou um homem muito manso. Cuidando de ovelhas ali, né? Exatamente. Pastoreando aquelas ovelhas. Ele teve um período de tranquilidade, É verdade. mas agora ele, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele vai perto de um monte ali e vê uma sarça, um mato do deserto ali, que pega fogo, mas não se consome. E ele fala, mas o que está acontecendo ali? E ele, corajosamente, vai para perto daquilo ali e ali ele tem um encontro com Deus. E Deus fala assim, bom, agora você está pronto para voltar e tirar o povo do Egito. Olha, como é que pode? 80 anos, a pessoa já está cansada, já está idosa, né? Se bem que ele viveu bem mais que isso, mas mesmo assim, né? Voltar agora,
E ele vem e fala com o seu sogro. Interessante, Murilo, que quando ele fala com o sogro, ele não fala que teve um encontro com Deus, né? Aqui em Êxodo, capítulo 4, verso 18, você percebeu quais foram as razões que ele pegou e disse para o sogro? A primeira ele fala de visitar os seus familiares e saber se eles estavam vivos, Exatamente. né? Interessante. E realmente ele tinha essa missão, Deus tinha falado para ele dessa missão. Agora, Jonathan, voltando só um pouquinho ali atrás. Interessante, né, que para que ele fosse preparado para essa missão, Deus usou o deserto 40 anos. Sim. E quando Jesus também, ele precisava buscar forças, né, para enfrentar os problemas que ele tinha que enfrentar e que eram muitos, o que Jesus fazia? Ele também se retirava para os lugares solitários, para as montanhas, onde ele tinha comunhão com Deus. E Moisés lá, de uma maneira mais simples, Deus preparou ele exatamente para fazer esse trabalho maravilhoso que ele fez, que era a libertação do povo de Israel lá no Egito. Eu fiquei até pensando, enquanto você falava isso, que Saulo também, quando se tornou Paulo, também passou alguns anos em reclusão, possivelmente ele aprendendo do próprio Espírito Santo, estudando a palavra de Deus para depois se tornar o apóstolo que foi. Às vezes Deus permite que a gente passe em alguns lugares, nem sempre o deserto é tranquilo, viu? Às vezes o deserto é hostil, queima, é quente, né? Mas ali se prepara a pessoa para um trabalho grandioso nas mãos de Deus. Vamos lá, né? Vamos continuar o estudo. Eu lembro a você que a história de Moisés, ela aparece aí no livro de Êxodo, na Bíblia Sagrada. Você pode ir seguindo pela Bíblia também. Bom, nós estávamos falando, Murilo, sobre justamente o sogro de Moisés. Ele tinha um outro nome, né? Além de Jetro, o outro nome era Reuel. Exatamente. Reuel, ele significa, né, amigo de Deus. E o relato fala que Reuel, ele era um sacerdote, né? E eu poderia dizer assim que ele era um sacerdote e ao mesmo tempo poderíamos dizer que ele foi um grande consultor. Nós vamos ver mais na frente no estudo da lição, ele foi um grande consultor para Moisés, né? Um grande companheiro, aquele que realmente deu algumas dicas de como ele deveria conduzir o povo da melhor forma. Eu acredito até que realmente ele foi iluminado por Deus e aquilo ali não aconteceu de acaso, mas sim foi uma providência divina. Eu imagino que nesses 40 anos com o sogro, eles devem ter conversado bastante, porque Moisés, ele foi educado de acordo com os egípcios também, a maior parte do tempo da sua vida. Então ele aprendeu a respeito dos deuses egípcios. Vocês percebem, por exemplo, que na própria coroa do faraó, você tem ali os dois deuses, um dos dois símbolos reais, que são deuses, serpente e o abutre. A serpente, a Bíblia compara a Satanás, né? O abutre simboliza a morte. Então, veja, os egípcios tinham uma adoração totalmente estranha, pagã, e Moisés se viu nesse meio. Então, quem sabe agora, mesmo com a mãe dando educação, né? Ele teve que relembrar, porque no início da sua meninice, a mãe educou nos princípios de Deus. E agora, junto com Jetro, ele aprendeu bastante nesse tempo que ele passou lá. Professora, agora vamos pular um pouquinho lá para frente, depois a gente volta de novo. Tá bom. Porque o sogro aparece de novo já depois que ele está no deserto, né? Parece que eles se encontram lá, depois que ele liberta o povo de Israel, está na frente, a figura do sogro aparece de novo. Imagina a surpresa do sogro quando ele chegou e encontrou Moisés com milhares de pessoas. Exatamente. Porque parece que ele foi levar Zípora e os filhos para encontrarem com Moisés, né? Porque quando Moisés estava vindo e chegou para o sogro e falou, olha, eu estou indo lá porque eu quero ver se os meus parentes estão vivos. E omitiu que ele, na verdade, estava indo numa missão divina para libertar o povo de Israel da escravidão, que já vivia há muitos anos no Egito. Ele saiu com a esposa e com os filhos. Sim. E no caminho aconteceu uma coisa com ele muito séria. E o que aconteceu? Ele se encontrou com um anjo, e esse anjo tinha visivelmente a intenção de matá-lo. E aqui a gente tem alguma coisa sobre a Zípora, que muito pouco se fala sobre ela, e a gente tem alguma coisa sobre a Zípora. Na minha imaginação, não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas eu imagino o seguinte... As mulheres têm uma intuição Muita muito imaginação. forte, entendeu? Eu até brinco, digo assim, ó, a Bíblia não foi escrita por mulheres, senão seria uma coleção muito grande. Mas também elas têm detalhes Mas fantásticos. as mulheres têm uma sensibilidade incrível também. E essa sensibilidade de Zípora
fez toda a diferença na vida de Moisés. Com certeza. Fez toda a diferença. São dois momentos muito interessantes de se falar. O primeiro foi o seguinte, o anjo tinha a intenção de matar a Moisés no caminho. Olha que coisa estranha, Moisés indo fazer algo que Deus havia pedido, e interessante de observar, Moisés atendeu o pedido de Deus e ele não sabia que aquelas pessoas que queriam matá-lo ainda estivessem vivas ou não. O que a gente viu na história, que a gente vê na Bíblia, é que Zípora era uma mulher extremamente sensível, era uma mulher recatada, e ela não gostava de ver dor, ver sofrimento, certo? Ela não conseguia conviver com isso. Então, na minha imaginação, muito imaginativa, a gente pode imaginar que o primeiro filho deles deve ter sido circuncidado por Moisés. Porque esse era um costume do povo hebreu, né? Exatamente. A circuncisão, ela foi instituída lá atrás, né? Isso. Então eles vinham já praticando a circuncisão. Hoje ainda os judeus praticam a Sim. circuncisão. Normalmente no 8º dia ali, o bebezinho é circuncidado. Então, assim, o mais velho, você crê Eu creio que ele já deveria ter sido circuncidado. Sim. Então pode ter acontecido alguma coisa, ela pode ter sofrido ao ver o filho passando por aquilo, Sim. sei lá, o Moisés, ele não tinha tanto conhecimento assim, porque ele era muito pequeno, ele sabia que tinha que ser feito, deve ter feito, talvez não tenha feito da forma certa, não sei. Mas o fato é que o anjo apareceu e o filho mais moço não era circuncidado. E quando ela viu que aquilo poderia acarretar a morte do seu marido, ela agiu. E sabendo que ela era sensível, sabendo que ela era uma pessoa que não gostava de ver o sofrimento, foi uma atitude corajosa da parte dela. E foi uma atitude de amor também da parte dela. Ela pegou uma pedra aguda e circuncidou o menino. E talvez tenha se sentido tão mal que ela falou, esposo sanguinário. Mas ali, depois que aconteceu isso, eu imagino que Zípora, ela não chegou até o Egito e ficou por lá e tal. Ela voltou, Não, né? aí Moisés achou que não era legal levá-la junto, porque ela ia sofrer demais, né? Então ele achou melhor que ela voltasse e ele seguiu sozinho. Eles foram se encontrar Só depois lá na mais frente. tarde. Nesse momento que você estava iniciando e foi por este caminho, é que o sogro veio trazer, então, a Isso. esposa e os filhos, quando já estava aquela multidão de gente ali, né? Isso. E que surpresa a gente percebe aqui na vida de Moisés, quando o sogro vê esse monte de gente ali, né? E Moisés dirigindo o povo. É interessante, né, Jonathan? Eu acho que se formos olhar assim pelo olhar humano da coisa, eu acho que qualquer pessoa vendo aquela situação ia dizer assim, poxa vida, meu genro foi para lá sozinho e agora está me trazendo milhões de pessoas, mas o que esse cara está me arrumando? Que confusão ele vai estar me trazendo? Não, ele não fez nada disso, né? O relato bíblico fala que eles se encontraram, ele se curvou, ele o beijou, ele foi bem recebido. Quer dizer, porque realmente ele entendia de que se as coisas estavam acontecendo, era porque realmente aquilo era da vontade de Deus, precisava ser assim. E eu imagino até também, viu, Murilo, que notícia corre até no deserto, viu? Talvez a notícia tinha chegado também lá para ele, do que tinha acontecido, de como Deus tinha libertado o povo de Israel. Só que ele não imaginava, de repente, que tivesse tanta gente. E também ele não imaginava que Moisés tinha que aconselhar todo aquele povo. E diz que ele sentava assim na porta da tenda e era de manhã até de noite recebendo o povo. E olha o conselho que o Jetro deu para ele, Murilo. Exatamente, né? Chamou ele e falou assim, Moisés, divide o povo em grupos. E ele falou, divide em grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Quer dizer, divide o elefante em fatias, né? É mais fácil de você administrar. Então, aqueles problemas mais difíceis, esses problemas, então você resolve. E aqueles problemas mais simples, deixa que eles resolvam, né? Mas interessante que essa divisão, depois nós vamos ver mais lá na frente, ela também trouxe alguns ciúmezinhos para algumas pessoas parentes de Moisés. Inclusive, Murilo, Zípora tem um grande papel nessa atitude do sogro. Por quê? Moisés estava convivendo ali com seu irmão Arão, com a sua irmã Miriam. Ninguém tinha percebido que ele estava sobrecarregado. Sim. Mas Zípora, na sua sensibilidade, ela percebeu.
E aqui novamente a gente pode ver a timidez dela. Ela foi falar para o pai. Ela podia ter falado para ele, não poderia. Sim, sim. Mas ela foi e falou para o pai. Então Zípora era uma pessoa que, além de gostar de Moisés, ela se importava, ela percebia o sofrimento das pessoas, o que estava acontecendo com as pessoas. E ela tentou ajudar o seu marido através do seu pai. E deu certo. E realmente isso trouxe alguns problemas para ela. Na verdade, ela já vinha sendo não muito bem recebida, porque ela era uma midianita, ela tinha uma pele um pouco mais escura que a pele dos hebreus. Ou seja, aqui nós temos um problema de preconceito. Preconceito. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque isso é uma coisa muito séria, né? Você acha que às vezes acontece esse tipo de coisa? Por exemplo, o marido, no caso Moisés aqui, vamos dizer que ele fosse branco e Zípora fosse negra. Não era o caso, ela era a pele mais escura. Na verdade, existem certas regiões ali na Arábia em que o próprio árabe tem assim, a cor um pouco mais parda. Mas isso foi suficiente para a irmã e o irmão de Moisés tratarem ela com desprezo, né? Então a gente vê que às vezes o esposo não tem esse problema de preconceito, mas às vezes a família tem, né? A família tem. E além do problema da raça, eram 3 culturas ali, porque era a cultura egípcia, era a cultura dos hebreus e era a cultura de Zípora, né? E é de admirar como é que Moisés e a família de Zípora conseguiram conviver de uma forma assim tão harmoniosa, só através de Deus, adorando um Deus só. É que eles conseguiam conciliar 3 culturas e raças diferentes, né? Costumes diferentes, tanto que ela não entendeu o ato da circuncisão. Ela não entendeu. Agora, Murilo, não é o caso na sua família, mas pode acontecer em algumas, né? Aqui nós tivemos na família de Moisés o problema de ciúme. O ciúme da cunhada aí, né? Esse é um outro problema que às vezes aparece em algumas famílias, né? E que às vezes, como tratar esse tipo de coisa, Murilo? Porque às vezes, olha, é minha irmã e é minha esposa, e agora? E uma está com ciúme da outra. Exatamente. A gente sabe que a Miriam, né, ela tinha vários pontos positivos, né? Mas eu entendo que aí, Jonathan, foi um pouquinho quando o Jétro orientou Moisés e que ele deveria dividir o povo. Eu imagino que esse caminho todo até chegar ali, os melhores conselheiros, talvez, de Moisés, tinha sido Arão, seu irmão, e a própria Miriam, que foi quem ajudou de uma maneira muito inteligente quando colocou ele lá no Rio Nilo e fez a mediação entre a princesa para que a mãe dela continuasse dando a educação hebreia para o seu irmão. Você vê que ela era inteligente. Muito inteligente. Ela era uma profetisa, ela era uma líder, mas ela teve ciúmes. E ela teve ciúmes por quê? Porque eles sentiram naquele momento que eles começaram a perder poder. E veja como o poder sobe muitas vezes para a cabeça das pessoas. Né? Uma pessoa aparentemente cristã, amável, bondosa, mas começou a ter ciúmes da esposa de Moisés. Talvez não era apenas da esposa, mas do pai, da forma como ele orientou, como as coisas começaram a estar sendo conduzidas, talvez não da forma como ela pensava, mas de repente era até a vontade de Deus que fosse daquela forma, mas ela não estava entendendo naquele momento. Deus a puniu com lepra. E agora a leprosa, o que Moisés faz em prol da irmã? Ela teve que sair do acampamento, ficar fora. O que Moisés faz? Ele ora por ela e pede que Deus a perdoe. E o povo de Israel para e fica esperando ela voltar. Ou seja, a solução está na oração sempre, né? Ou seja, Deus é quem deve resolver essa questão de preconceito, de ciúme. A pessoa tem que orar e Deus resolve, né? Porque o coração humano, mesmo das pessoas mais espirituais, muitas vezes tem problema. Lembra que a gente mencionou a questão lá da circuncisão? Por que o anjo queria matá-lo naquele momento lá, Murilo? Veja bem, né, Jonathan? O Moisés ele estava indo exatamente para realizar uma missão muito importante para Deus. E nada podia dar errado. E a gente sabia que era costume, né, do povo de que toda criança deveria ser circuncidada. E Moisés, como a Rose já falou muito bem, ele não tinha circuncidado seu filho mais novo. E então, naquele momento ali,
para que a coisa não acontecesse, o anjo apareceu e nós sabemos da história. A Zípora, ela acabou circuncidando, pegou uma pedra e com a pedra ela fez aquela pequena cirurgia. Eu fico imaginando agora, Jonathan, também como foi para eles continuarem aquela viagem no deserto, o menino ali Ferido, né? ferido, né? Recuperando. E o meio de transporte que eles estavam utilizando não era muito confortável, deve ter sido bastante assim difícil para eles dali para frente. Mas Deus nada, estava lá. nada poderia atrapalhar o plano de Deus. Sim. Quer dizer, Moisés tinha que chegar lá como um homem diferente, um homem transformado como ele foi transformado pelo deserto. E era esse homem puro que tinha que chegar lá sem nenhuma mácula diante do faraó para que realmente ele representasse a Deus e conseguisse libertar o povo de uma forma maravilhosa como ele fez. Muito bem. Vamos ver aqui mais uma parte do nosso estudo, falando um pouquinho sobre o cunhado de Moisés. O cunhado de Moisés é um irmão de Zípora, né? Isso. O que fala dessa pessoa aqui na Bíblia? Você viu aí? É Obabe, né? Obabe, é o nome diferente, né? Isso. O Obabe era cunhado de Moisés e parece que entendia muito de deserto, caminhos e tal. E o Moisés o convidou para que os acompanhasse e prometeu a ele bênçãos, que Deus iria os abençoar, eles iriam ir para uma terra prometida e ele também faria parte dessa promessa, dessa bênção, né? Aqui está mais uma vez demonstrado que Moisés estava muito bem com a família da sua esposa, né? Porque ele se dava bem com o sogro, ele se dava bem com o cunhado, né? E o cunhado falou para ele, olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou ficar com os meus, eu não vou seguir com você. O cunhado não aceitou o convite. Uma coisa para se pensar também é por que o Moisés quis o cunhado perto se ele tinha uma nuvem, o próprio Deus o guiando? Por que isso? Talvez para acompanhar a Zípora, para que a Zípora tivesse ali alguém próximo a ela, né? Já que ela era meio desdenhada pelas pessoas, né, do povo hebreu. Talvez tenha sido assim esse o motivo, né? E às vezes acontece isso mesmo, né? Eu não sei quanto a vocês, mas normalmente quando um casal se casa, né? A esposa, assim, quer voltar na casa da mãe, dali um tempinho para ver a mãe, matar a saudade. Isso é normal, natural. Alguns até não gostam de morar muito longe, quer morar próximo. É normal isso, né? Isso. E eu imagino que foi mais ou menos algo assim também, né? Mas também eu fico pensando que existe um simbolismo nesse povo que Moisés foi juntando, né? Porque era o povo de Israel, mas não era só o povo de Israel. Saiu muita gente junto ali que não tinha nada a ver com o povo de Israel, né, Murilo? Exatamente, o povo de Israel e todas aquelas pessoas que realmente aceitaram o convite e realmente espargiram o sangue, que realmente Deus poupou a vida do seu primogênito, todas essas pessoas saíram junto com o povo de Israel, né? Eles estavam caminhando e convivendo com ele pelo deserto. Mas quando você estava falando agora, Jonathan, vocês estavam falando a respeito de por que ele realmente convidou o seu cunhado para levar o seu cunhado junto, é porque certamente ele amava toda a família. Se ele pudesse levar o Jetro junto, as outras irmãs, eu acredito que ele também teria levado. Então, isso demonstra para nós o quê? Que quando a gente vai escolher uma companheira para a nossa vida toda, né? A nossa esposa, aquela pessoa que nós estamos escolhendo, nós temos que fazer bem feita essa escolha, para que realmente a gente possa viver com ela pela vida toda. E também, quando a gente casa, vem junto com a esposa, o irmão, a irmã, A sogra, a sogra, o sogro. Às vezes até o cachorro, né? É verdade. Exato, exatamente. Então tem que ser bem feita essa escolha. E eu acho que Moisés, ele fez essa escolha bem feita, apesar de ter sido uma mera coincidência quando ele chegou lá junto ao poço. Exatamente. E eu também vejo aqui que realmente ele olhava para frente e pensava, Canaã deve ser um negócio fantástico. É uma terra que mana leite e mel. É para lá que Deus está levando a gente. Eu quero levar o maior número de pessoas para lá, não é? Então, ele começou a convidar as pessoas. Isso não parece um simbolismo nos dias de hoje também, para nós que cremos que Jesus está voltando muito em breve, para nos levar para uma terra maravilhosa, e a gente também não sai convidando as pessoas também por aí, não? Porque se a gente tem essa certeza no nosso coração de que nós vamos para um lugar melhor, que essa maldade, esse mundo cheio de violência que a gente vive hoje, não é o fim, que tem um lugar muito melhor do que isso, se a gente sente isso no coração, a gente tem que falar para as pessoas, né? A pessoa, quando ela é tocada pelo amor de Deus, ela ama o próximo de uma forma natural. Então ela olha para o próximo e fala, puxa,
Gostaria que ele fosse comigo, né? Às vezes as pessoas que não têm assim essa coisa de ficar pensando nessas coisas religiosas, esse lado mais espiritual, se ressentem um pouco daquelas pessoas que ficam falando sobre Deus, sobre Jesus, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Mas é porque a pessoa sente o amor de Deus, ela faz isso por você por amor, né? Exatamente. Então, quando alguém chegar para você para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, não feche o seu coração. Muito bem. Nós ainda temos aqui mais alguns pontos que poderíamos discutir. Vamos trazer um pouco alguma coisa aqui para os nossos dias, né? Algumas lições. Uma delas, por exemplo, eu percebo aqui na história de Moisés, Zípora, as famílias, as etnias, que Deus tem o seu povo em todos os grupos étnicos, né, Murilo? Porque às vezes a gente é tentado achar que no Brasil é de um jeito, mas lá o japonês esse não tem. Deus não tem o seu povo lá. Ou na China, Deus não tem o seu povo. Mas Deus tem povo em todas as partes do mundo e etnias, não é? Exatamente, Jonathan. Não importa a cor, a língua, né? Importa que as pessoas realmente façam a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus é chamado de filho de Deus. Sim. Né? E isso acontece realmente em todos os povos, em todas as nações. Deus tem os seus filhos, né? Espalhados por toda a face da terra. E nós sabemos que Jesus em breve ele vai voltar. Ele vai voltar exatamente para resgatar e levar com eles esses filhos, aqueles que fazem a sua vontade, para estar com ele por toda a eternidade. Eu gostaria até de lembrar aqui que a Bíblia faz menção de Moisés, especialmente em Judas, no verso 9, Judas só tem um capítulo, de que Moisés está no céu hoje, né? E também lá nos evangelhos a gente vê Jesus no Monte da Transfiguração, tendo Moisés ao seu lado e Elias ao seu lado, ou seja, Moisés é uma pessoa que já está vivendo as delícias do céu. Então, é um exemplo de vida fantástico. Apesar de ter os seus erros, suas dificuldades, mas Deus o levou para o céu. Nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu gostaria, Murilo, que você ainda desse um pensamento final daquilo que você achou nessa lição ainda e poderia trazer para os nossos telespectadores. Bem, a lição, ela falou realmente de relacionamentos, né? Relacionamentos de Zípora e de Moisés. A gente vê como Deus conduziu a história, né? Moisés, ele precisava encontrar uma companheira e Deus conduziu ele lá para o deserto e lá no deserto ele encontrou a sua companheira. E Deus fez o homem exatamente para que o homem tivesse uma companheira. E todos nós somos colocados nesse mundo e vamos atrás de uma companheira. Mas que você também busque a sua companheira pedindo a orientação divina. Se você pedir a orientação divina, Deus vai te conduzir e vai te encaminhar para você, a sua companheira, assim como ele encaminhou para Moisés também. Né? E essa companheira, certamente, ela vai viver conosco por toda a nossa vida. Essa escolha, ela precisa ser bem feita. E não esqueça, para que realmente essa escolha seja bem feita, você precisa colocar primeiramente Deus entre você e essa companheira. Se Deus formar esse elo, se Deus estiver no centro, você terá uma vida e será muito feliz pela vida toda. E certamente não viverá apenas aqui nessa terra, mas quando Jesus voltar, irá também com ele morar por toda a eternidade na nova terra. Maravilha. Professora, o que a senhora ainda destacaria aqui como palavras finais ou pensamento final do que estudamos hoje? Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode destacar aqui é que eram 3 culturas, eram 2 raças, mas era um Deus. E as pessoas agem na vida de acordo com aquilo que elas acreditam, né? Alguns acham que é uma energia, outros acham que vem da natureza, outros acreditam em Deus, né? E todo mundo vai vivendo de acordo com aquilo que acredita. E a coisa mais importante é realmente, quando você for escolher alguém, é você procurar saber em que ele acredita. Ele acredita no mesmo Deus que você, né? E eu acho que preconceitos, né, problemas culturais, todos eles podem ser minimizados diante do verdadeiro amor, amando a Deus e procurando fazer a sua vontade.